Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. É um prazer enorme dirigir palavras a você em um momento tão delicado da vida nacional, da vida em sociedade e até mesmo de nossos lares. O estresse tem provocado dias difíceis para todos nós. E como sabemos, o estresse crônico tem sido associado a um risco maior de câncer, pressão alta e doença cardíaca. E pode acelerar até mesmo o envelhecimento de nossas células em 10 anos ou mais. O estresse, como todos nós sabemos, prejudica a memória e nos faz parecer mais velhos. Embora não possamos controlar todos os fatores externos que contribuem para o estresse em nossas vidas e carreiras, podemos mudar o nosso modo de reagir a ele, minimizando sua influência sobre a saúde e a longevidade. O próprio Cristo advertiu os seus discípulos dizendo: no mundo tereis muitas aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. O psicólogo norte-americano William James, considerado o pai da psicologia moderna, no final do século XIX e começo do século XX, ele dizia que o homem pode mudar tremendamente o seu destino por mudar a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de encarar os problemas, etc. Hoje, muito cedo, eu liguei para uma cliente que é muito querida. Eu perguntei como ela estava em sua transição. E ela me fez a seguinte declaração: Gutenberg, estou me sentindo esgotada. Eu olhei para ela e disse: fulana, você verdadeiramente está demonstrando isso em sua face. Você parece que envelheceu nos últimos meses. E ela disse: Gutenberg, essa é a sensação que eu tenho. E então eu disse: vamos tentar mudar essa situação, essa realidade. E ela disse: Gutenberg, como eu posso fazer isso? E eu lhe disse: faça exercícios. Cante músicas. Ore. Medite. Leia. Converse com pessoas inteligentes. Procure mudar a sua forma de encarar as coisas, porque tudo na vida passa. Então logo eu desliguei o telefone, eu me lembrei de um hino que cantava na minha igreja no interior do Rio Grande do Norte. Esta música era de um cantor protestante por nome Feliciano Amaral. E este hino tem por título Confia em Deus. Esse hino diz mais ou menos isso. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil. Mas quanto à dor, o estresse que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Esse é um trecho fabuloso que eu sempre mantenho em minha mente. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. E se a tua fé aprovada for, e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Na última sexta-feira, eu estava conversando com um cliente meu muito querido, Alexandre Lazari. Uma pessoa interessante, inteligente, bem preparado, empático, uma figura exemplar.
Ele havia acabado de receber uma oferta de trabalho para se tornar vice-presidente de uma grande organização global aqui no Brasil. Ele estava eufórico. Ele estava eufórico. Eu disse para ele: mantenha essa euforia, mas se você puder, recolha-se ao seu quarto, a qualquer outro lugar. Coloque o seu joelho sobre o chão e agradeça a Deus, porque Ele abriu as portas para você aos 49 anos de idade. Ele disse: Gutenberg, eu não posso me esquecer de Deus. Foi Ele que me deu tudo que eu tenho até agora. E na verdade, esse sentimento, essa sensação gostosa que você tem em sua relação com seu Deus, fará uma grande diferença em sua travessia do deserto. Nem porque eu sempre uso aquela expressão de Deus a Moisés. Quando o povo reclamava da difícil jornada durante 40 anos do deserto, não tinha telefone celular, não tinha megafone, não tinha telefone normal, não tinha emissora de rádio, não tinha televisão, não tinha jornal. O povo desesperado, desejando voltar para o cativeiro no Egito, Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que avance. E essa é a mensagem que eu quero dizer para você. Se você está fazendo a sua travessia com muitas dificuldades, com muita desesperança, com muito temor, porque a nuvem haverá de passar. Vou repetir para você: a nuvem negra passará. E ela pode passar se você tomar as seguintes providências. Eles: pratique a consciência alerta, o que significa manter a atenção ao momento presente e ter consciência do que está se passando dentro de seu corpo, de sua alma e de seu espírito. Você pode conseguir isso através de meditação, como eu já me referi no início da minha palavra, técnicas de relaxamento, yoga ou outros exercícios que você aprecie. Faça intervalos ao longo do seu dia para relaxar do estresse. Ontem à noite eu estava vendo uma palestra de um psiquiatra, ou era psicólogo, na TV Cultura, e ele dizia o seguinte: que quando você estiver sob pressão, quando um problema cair sobre você repentinamente, ele disse: tire uma pausa. Esta pausa pode ser de minutos, pode ser de meia hora, pode ser de uma hora, pode ser de um dia inteiro, ou pode ser até mesmo por um período mais prolongado. O importante é você saber que você precisa fazer alguma coisa. 2. Evite a sobrecarga de tarefas, agendando horários regulares a cada dia para cumprir as tarefas prioritárias. Tente terminar uma tarefa antes de começar outras. Você sabe que nos nossos dias atuais a carga de trabalho é muito pesada. Muito pesada. Eu mesmo trabalhei ao longo de vários anos 18 horas por dia. E as consequências foram dolorosas. Porque, como alguns de vocês sabem, há 3 anos atrás, eu fiz 5 pontes de safena e também 2 mamárias. Eu quase que fui para o cemitério, mas Deus me protegeu. Deus fez com que os seus anjos se acampassem sobre mim e sobre os médicos, as enfermeiras e os técnicos que me trataram. E eu sobrevivi. E aí, como disse num clipe anterior, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Aprenda a dizer não quando for preciso. Na última semana eu estava aconselhando uma executiva de uma grande empresa e eu perguntava dela quais eram os seus pontos fracos, quais eram as suas vulnerabilidades. E a primeira que ela detectou foi: eu não sei dizer não. Quando você não sabe dizer não, você coloca sobre o seu corpo, sobre os seus ombros, sobre as suas mãos
uma carga maior do que aquela que você pode carregar. Suavize o estresse. Como? Não levando a vida tão a sério. Seja mais irresponsável. Brinque com seus problemas. Conte piada, sorria. Viva uma vida feliz. Use o humor para ver uma situação estressante com outros olhos. Tudo vai depender da sua interpretação daquilo que você passa ou daquilo que você está vendo. Outro ponto importante: durma um bom sono a cada noite. Adote medidas simples para vencer a insônia, de preferência sem tomar remédio ou medicamentos, porque o seu corpo fatalmente passará a depender dele. Portanto, se você não está com vontade de dormir, vá ler um livro, vá ver um filme, vá ver um documentário, mas não vá para a cama, porque você vai também fazer com que o seu par, se você for casado ou casada, também entre em desespero. Descubra maneiras de limitar o estresse no trabalho e procure transformar o seu ambiente de trabalho no melhor ambiente possível, agradável, ou light, se você preferir. Um outro ponto que eu acho de fundamental importância é: reduza o estresse, desentulhando o seu ambiente de trabalho. Evite as fofocas negativas, aqueles companheiros que lhe levam para baixo, ou então evite a síndrome da Madre Mary, aquele funcionário que é negativista por natureza. Ele não vai a lugar nenhum na organização, ele é preguiçoso, ele é indolente, e ele quer arrastá-lo para o mesmo lugar onde ele está. Evite esses indivíduos, evite essas amizades, evite esses colegas, porque eles arrastam para o porão da vida. Por último, planeje sua estratégia para abordar situações estressantes, que você já sabe que elas serão inevitáveis. Se você fizer algumas dessas minhas recomendações, tomar algumas dessas ações, eu digo para você que você vai se livrar do seu estresse e você vai viver uma vida mais feliz. E para concluir a minha prédica, eu vou lembrá-lo mais uma vez daquele hino que cantei tantas vezes na igreja: a vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas quanto a dor, contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Eu não sei se você é um cristão, se você é, por natureza, se você é de origem judaica, se você é muçulmano, se você é maometano, para mim não interessa. Todos nós precisamos acreditar em algo que seja superior a nós mesmos. Eu chamo esse ser de Deus porque eu posso conversar com Ele e sentir a presença dEle em todos os instantes da minha vida, inclusive naquele em que eu quase passei para a eternidade. E todo dia eu agradeço a Ele por Ele acrescentar um dia a mais na minha vida e também de ajudar uma pessoa em sua carreira, no seu desenvolvimento, no seu avanço, etc, etc. Eu agora quero chamar a sua atenção para 2 livros que publiquei recentemente. O primeiro, Jovens Promissores Hoje, Profissionais de Sucesso Amanhã. Esse é um livro que é dirigido a jovens que estão ingressando na faculdade, ou que já estão na faculdade, ou que estão ingressando em programa de trainees nas organizações. Na verdade, é um livro extremamente interessante, porque eu procuro orientá-lo de tal maneira que eles possam conduzir, empreender uma carreira com grande sucesso. Por outro lado, escrevi um outro com o título
As vulnerabilidades de um profissional. Esse livro é dirigido para aqueles executivos já formados. Porque muitas vezes temos tantas vulnerabilidades, mas nunca alguém nos disse quais eram eles. E aqui eu digo para você pensar, para você refletir e para você tomar providências. E agora, um anúncio a mais. Talvez no final deste mês, estou esperando um pouco por causa destes 2 que foram lançados recentemente, eu vou lançar um novo livro dirigido aos jovens com o título Cartas de um Coach Executivo a seu filho. Eu escrevi este livro como se eu estivesse me dirigindo aos meus filhos e, por tabela, aos seus filhos. Portanto, eu espero que você invista na aquisição deste livro e presenteie os seus sobrinhos, os seus primos, os seus filhos, os seus netos. Porque o livro é uma das melhores peças que já produzi. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou Gutenberg Macedo, trabalho na Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de carreira e também planejamento de pré-aposentadoria. E eu estou à sua disposição, se você necessitar de qualquer um desses serviços. E eu lhe garanto que a minha empresa agirá com profissionalismo, com ética, com seriedade, e que você não morrerá na praia. Toda a minha história, 40 anos de existência, assessorando mais de 6.000 executivos, demonstram esta realidade. Os nossos escritórios têm competência para empregá-lo no espaço razoavelmente curto, de tal maneira que você termine essa sua jornada no deserto com grande referência e também com grande alegria. Quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua paciência renovada. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!